Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Hoje nós vamos encerrar a série de 3 pregações que demos o título Lost and Found, achados e perdidos. Com a mesma alegria, com a mesma disposição que cultuamos ao Senhor nessa manhã, louvamos a Ele, o adoramos em espírito e em verdade, com ânimo, que nós possamos também agora abrir o nosso coração e desejar ardentemente receber a palavra de Deus, conhecer as verdades reveladas na palavra de Deus. E quão especial será hoje, porque o texto é a parábola do filho pródigo, um texto muito conhecido. Quantas vezes você talvez já tenha ouvido uma pregação nesse texto? Quantas vezes você já teve a oportunidade de assistir um filme? Quantas vezes você pôde ler na sua Bíblia? Enfim, é um texto muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos na Bíblia. E ele se junta aos 2 parágrafos anteriores, porque se aqui nós temos 2 filhos perdidos, um dentro de casa e um fora de casa, no primeiro parágrafo desse capítulo nós temos a ovelha perdida, e o segundo parágrafo traz a história da dracma perdida. Nós já falamos sobre esses 2, a ovelha e sobre a dracma. Hoje nós vamos contar a história desses 2 filhos. Eu acho tremendo a gente concluir a série hoje, nesse culto de Thanksgiving, e nesse culto onde o tema do nosso Thanksgiving está sendo muito além daquelas coisas materiais que Deus nos dá. O Cledson ministrou aqui falando de coisas naturais e de coisas sobrenaturais, né? E existem as coisas materiais também. Hoje o tema do nosso culto é a salvação de vidas. É pessoas se decidindo entregar a vida para Jesus, serem batizadas, que coisa legal. Outros irmãos que já fizeram isso no passado, já foram batizados, mas chegaram a Orlando, conhecer a nossa igreja e tomar a decisão de caminhar conosco. Pastor, nós queremos fazer parte da igreja Nova Esperança. Então, essa é a nossa gratidão. E o texto vai terminar falando de festa. Por isso, hoje é dia de festa. A festa até no céu, quando um pecador se arrepende. Quando alguém que está distante de Deus resolve voltar para a presença de Deus. A alegria entre os anjos, a alegria no coração de Deus e a alegria nossa também. Entretanto, antes de falar, eu preciso fazer uma coisa. Fica tranquilo que eu não vou para o banheiro não, tá? É que tem uma pessoa que está conosco pela primeira vez, mas essa pessoa é muito especial. Ela não é apenas um visitante, mas uma pessoa que vai caminhar conosco de agora para frente, uma pessoa que estava distante do seu papaizinho, da sua mamãezinha, por 17 anos, salvo engano, e essa semana, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é grandioso, trouxe essa pessoa, esse bebezinho de quase 2 metros de altura, para o colo do papai e da mamãe. Tem gente que está muito feliz. Para os seus irmãos, para o Tyler, para Lauren. Eu estou falando do Rafa que está conosco. Oi, Rafa! Tem coisa que é bonito demais, né, gente? Dá um abraço, meu querido. Você foi muito aguardado, meu querido, pela sua família, por essa igreja que agora é tua família também. Nós já aprendemos a te amar de muito tempo atrás. Você faz parte da nossa casa. Seja bem-vindo. Que Jesus te abençoe. Tá bom.
Amém. Volta lá com a mamãe, volta lá. Olha o bebezinho de 2 metros. Se ele não me solta, eu não ia dar conta de fugir, não. Forte. Amém. Obrigado, Senhor. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim o texto: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu, tudo que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra que foi lida. Nós cremos que é a tua palavra, nossa única regra de fé e prática, e nós cremos, ó Deus, que quando estamos reunidos, como aqui agora, como igreja, abrimos a tua palavra, fazemos a leitura dela, explicamos o significado das palavras, da história, ó Deus, mais do que isso, ó Pai, o teu Espírito fala conosco, Senhor. Usa a vida desse pecador aqui para comunicar a tua palavra, a tua mensagem, quem sabe de consolo para alguns, quem sabe de exortação para outros, quem sabe de instrução para outro grupo, ó Pai, ó Deus, mas que a tua palavra, como ela é viva e eficaz, que ela seja viva e eficaz no coração e na mente de cada um que se encontra neste lugar nessa noite, ó Pai, nessa manhã, ó Pai, perdoa os nossos pecados, eu oro em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, então vamos conversar sobre essa parábola, né? Então eu disse que a nossa série Lost and Found, ela está toda no capítulo 15 de Lucas. Lucas escreve esse episódio e ele apresenta Jesus no momento da sua vida, conversando com os escribas e fariseus, porque estes acusavam Jesus de se sentar à mesa com os pecadores e publicanos e comer com eles. Algo que era inadmissível para os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos da época. Eles acusavam Jesus. Eles acusavam de Jesus
de se sentar com gente que não era crente, que não era boa, que não era santa suficientemente como eles. Isso está nos 2 primeiros versículos do capítulo 15. Então Jesus vai contar para esses homens 3 parábolas, que eu já mencionei aqui. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. Depois vem a parábola da moeda perdida. E, finalmente, o cerne de todo o capítulo e de todo o evangelho de Lucas, que é a parábola do filho pródigo. Agora, preste atenção, que o assunto, o tema principal dessas 3 parábolas não é a ovelha perdida, não é a dracma perdida, nem tampouco o filho pródigo ou o filho mais velho que também se perdeu dentro de casa. Jesus contou essas 3 parábolas aos escribas e fariseus para lhes mostrar quão equivocados eles estavam na lida com o povo, e isso era reflexo do seu não relacionamento verdadeiro com Deus. Com Deus, o Pai. Eles eram religiosos, sim, mas viviam distantes de Deus. As situações em que nós estamos perto dos olhos, mas longe do coração. Isso é algo tremendamente perigoso, inclusive para a nossa vida com Deus. Muitos já disseram antes de mim que esta parábola, a parábola do filho pródigo, poderia ou deveria ser chamada de a parábola do Deus amoroso, pois este sim é o tema de todo este capítulo, de todas essas 3 parábolas. Mostra que coisas podem ser perdidas, objetos podem ser perdidos, pessoas podem se perder, mas existe um Deus que tem um amor incondicional e que não abre mão daquilo que lhe pertence. Por isso ele vai procurar essa ovelha perdida, por isso ele vai procurá-la até encontrá-la. Por isso ele vai fazer o que for preciso, ilumina a casa, varre a casa, organiza a casa para encontrar aquela dracma perdida, porque ela tem valor diante de Deus. Por isso, agora, este Pai que também vem nos mostrar o grande e incondicional amor de Deus. Nós cantamos hoje a graça de Deus, nós cantamos hoje o amor de Deus, e nós vamos hoje entender um pouco mais, conhecer um pouco mais desse Pai amoroso que não abre mão dos seus filhos de um sequer. O que se pretende aqui é trazer à luz que Deus lida com seus filhos sob o crivo da graça, da misericórdia, das novas e incontáveis oportunidades de recomeçar. Eu vou pedir licença, eu estou precisando beber um pouco mais de água hoje. Durante a semana, minha garganta começou a ficar irritada. Na sexta-feira, eu tive que ir à noite para o médico. E aí, ali no médico, fizemos teste de Covid, teste de infecção, e teste não sei mais do que, para saber o que eu tinha. E não tinha nada. Não tinha infecção, não tinha Covid, e a garganta doendo, enfim. Cheguei a ter um estado febril, e a médica me mandou para casa com um estoque de coisa que a gente pega na prateleira de qualquer farmácia. Ou seja, nada de antibiótico, eu comecei a tomar aquilo, melhorei um pouco, né? Mas alguém disse o seguinte, na véspera de um culto tão bonito como será o culto de domingo, culto de batismo, dessas preciosidades aqui, gente sendo recebida, festa na igreja, né? Na véspera da minha viagem para o Egito, amanhã estou indo para o Egito, e estou indo para um retiro espiritual, para conhecer aquela igreja do lixão que tem lá, para conhecer a igreja do pastor Samé, que é onde a maior igreja a maior igreja cristã no mundo muçulmano, e vai ser um retiro espiritual. Não estou indo a passeio, não, apesar de que vai ser passeio, né? Então, não tem jeito. A gente precisa entender que o inimigo ataca. O inimigo ataca. O inimigo quer impedir. Eu tenho certeza que houve um ataque no sentido de me impedir de estar aqui hoje. De, quem sabe, prejudicar a minha viagem. Sabe o que eu fiz? Dei banana para o inimigo. Aqui não.
tem que vir mais forte, porque esse negócio de dor de garganta, ibuprofeno resolve, Tilenol resolve, sabe? Tem coisa que não precisa nem orar, irmãos, sabe? Tem coisa que não precisa nem orar. E estamos aí, inteirinho. Garganta não está doendo agora. Eu sei que os irmãos oraram, obrigado, né? Se soubesse, não tinha orado, né, pastor, que não precisava orar, né? Foi brincadeira, né? Mas estamos firme e forte aí para celebrar essa festa e ir para a galera daqui a pouco. Vamos lá. Vamos falar sobre a primeira parte desse texto, que é a história do filho mais jovem. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção está no versículo 11, porque ele nos retrata em tão poucas palavras a vida comum no seio de uma família. O texto está dizendo o seguinte: continuou. Quem continuou? Jesus continuou a contar. Certo homem tinha 2 filhos. Está falando de um núcleo familiar. O texto não é explícito, mas eu imagino que talvez a mãe ainda estivesse viva, e ela não é mencionada aqui, mas ao longo da história os servos vão ser mencionados, ou seja, é uma família vivendo a vida normal de uma família, onde tudo poderia estar bem, onde todas as coisas poderiam estar no seu devido lugar, mas sempre acontece alguma coisa, seja por causa dos nossos erros, seja por causa da nossa vaidade, seja por causa de um ataque do inimigo, da nossa alma, que o leite derrama, e a coisa começa a complicar. Como toda boa família, esta aqui vai experimentar um momento de crise, de tormentas, de discórdias, de insatisfação de uns para com os outros. Isso vai se revelando durante o texto, nas atitudes desses 2 filhos. Tudo isso é possível acontecer numa família ainda que sólida e aparentemente estável. Esta família deste texto não se viu livre de uma crise, mas ela descobre que está prestes a enfrentar talvez a pior, a maior de todas as crises de toda a sua história. Eu vejo que não havia motivo para aquele filho sair e ir embora. Aparentemente tudo estava bem e aquele pai provia para a sua família tudo o que ela precisava. Porque eles tinham roupa decente, sandálias decentes, anéis nos dedos, símbolo de prosperidade. Tinha novilhos, rebanhos, um inclusive cevado para um momento, guardado para um momento de celebração, uma celebração especial. Isso me leva a pensar que nós, como pais, como mães, devemos dar o melhor para a nossa família, devemos cuidar amorosamente, diligentemente da nossa família. Lembra-se que na semana passada nós terminamos o culto falando de uma reflexão, de uma história daquela gruta, e a voz de Deus para aquela moça desesperada é: vai e pega tudo o que você puder, mas não se esqueça que em 3 minutos a porta vai fechar. E não esqueça do principal. Aquela moça foi, pegou toda a riqueza que pôde pegar, 3 minutos, a porta se fechou. E ela olha para um lado, toda aquela riqueza que ela conseguiu tirar. Agora vou poder dar uma vida digna para o meu filho. Mas o filho ficou preso, porque ela esqueceu do principal. E agora não tinha mais filhos para cuidar. Então me chama a atenção o fato de que aparentemente as coisas iam bem. Chama para nós a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos amorosamente, diligentemente, às vezes dando a disciplina que precisa ser dada, é cuidar da nossa casa, é cuidar daquilo que nós temos de mais valor, é cuidar da nossa fé, é levar as nossas crianças para aprender a palavra de Jesus desde pequeninos. Tudo isso me faz imaginar, e eu estou imaginando aqui, que era esse o ambiente em que essa família vivia. Mas seguindo o texto, versículo 12, vai dizer que o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. A crise desta família começa aqui, é revelada no pedido do filho mais novo. O filho mais jovem pede ao pai a parte dos bens da família que lhe pertencia por herança. Ele quer receber essa herança antecipada. Na época isso não era comum.
não se transmitia, hoje até se transmite bens para os filhos em vida, isso não tem nenhuma conotação ruim, você pode fazer isso ou não, mas naquela época isso não era comum. O certo, o correto de uma sociedade organizada com princípios e valores, de uma família patriarcal, como é o modelo bíblico de família, era esperar que o pai morresse para que os bens então pudessem ser repartidos. E quando um filho se manifestava querendo receber não apenas um presente, mas a parte que era dele por direito, isso era uma afronta ao pai, isso era uma humilhação ao pai, isso era como dizer: pai, eu não preciso mais de você, eu não quero mais viver com você, eu quero ficar sozinho, eu quero estar livre. Se você estiver vivo ou morto, para mim não faz a menor diferença. O que eu quero é a parte dos bens que me cabe. O jovem... E ainda nesse versículo diz que o pai, a despeito de ser rejeitado e humilhado, deu àquele filho o que ele tinha por direito. No versículo 13, nós vemos aqui o rompimento da família e uma nova realidade de vida. O versículo 13 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma festa distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O jovem então decide assumir completamente o rumo da sua vida. A Bíblia diz que, e ele certamente conhecia isso, porque isso está lá nas leis de Moisés, os 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, mas ele decidiu não mais honrar o seu pai e a sua mãe. Ele decidiu assumir completamente o controle da sua vida, ser dono do seu próprio nariz, fazer o que quiser, quando quiser, aonde quiser, sem dar satisfação para ninguém, da maneira como quiser. Experimentar aquilo que entendia ser uma liberdade e autonomia completa. Parece-me que, estando na casa do pai que dava tudo o que ele precisava, lhe oferecia todos os cuidados, quem sabe gratuitamente, porque na casa do pai todo filho é folgado, não precisa fazer muita coisa. Mas parece-me que com essa atitude ele revela uma insatisfação com as coisas que ele tinha. Irmãos, quão perigoso é nutrir a insatisfação dentro do nosso coração. Insatisfação em relação às coisas que temos, ou por causa das coisas que não temos. Insatisfação por causa de certos comportamentos dentro da nossa casa. Ou é o filho que é desobediente, respondão, ou faz isso, faz aquilo. Insatisfação com a esposa, insatisfação com o esposo, insatisfação com a profissão, insatisfação com a igreja, insatisfação com Deus, insatisfação com a vida. Quão perigoso é nutrir a insatisfação. A insatisfação denuncia a falta de percepção, entendimento, de visão das coisas espirituais que estão acontecendo e da bênção real na vida de Deus, na vida de cada um de nós. Quando a gente está longe de Deus, mesmo estando tão perto das coisas de Deus, nós não conseguimos contemplar o que Deus, a bênção de Deus presente na nossa vida, e a insatisfação cresce. Diz o texto que ele foi para uma terra distante. E diz ainda o texto que naquele lugar, longe da sua verdadeira casa, ele acabou com todos os seus bens, acabou com todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu por herança, vivendo a vida dissolutamente, ou seja, intensamente, se aventurando em satisfazer todos os desejos, quem sabe escondidos, guardados dentro de si. Agora não havia mais limites. E por falta de limites, por falta de princípios, por falta de cuidado, perdeu tudo o que ele tinha recebido do seu pai. Os versículos 14 a 16, nós temos então
o impacto da realidade daquilo que não estava nos planos. Quão difícil é lidar com situações que enfrentamos, mas que não foram planejadas, mas nós não temos escolha mais. Nós não pensávamos ter que enfrentar determinada situação. Não são poucas as histórias, irmãos e irmãs, entre nós, de pessoas que, quando ainda estávamos no Brasil, sonhando ou planejando vir para este país, não contávamos com tantas dificuldades que enfrentamos aqui nos primeiros dias, aquele período de adaptação, aquele período que você não sabe ainda de onde vai sair o sustento para a tua casa, aquele período em que naquela semana trabalhou, na outra foram poucos dias porque não teve trabalho mais, ai, o que será de mim? Que se mistura com a saudade das coisas que ficaram, da comida da mamãe, do cafezinho da manhã prontinho, na mesa, todo aquele conforto. A gente chega e encontra coisas que não estavam nos nossos planos. Eu, por exemplo, quando vim para os Estados Unidos, não tinha plano de virar engraxate. Virei. Eu não tinha planos de limpar comidas, cozinhas industriais no Brooklyn. Principalmente no inverno. Inferno não. No inverno. No inverno, à noite. À noite. Eu me lembro, irmãos, de uma situação de uma cozinha. Isso é só um alerta para você que vai em Nova York, fica comendo aquelas comidinhas bonitas, que fica assim, sabe? Na porta das delis, né? Tem aquela saladinha, né? Eu vou ser light, vou comer light lá e tal, né? O que eu vi, irmãos, meu Deus, a crosta no chão, assim, de sujeira, era isso aqui, ó. Precisava de pressure washer, enxada para tirar a sujeira, os molhos todos abertos, né? Aquela nojeira. Nojeira. Mas não vou falar sobre isso, não. Agora comecei a história, vou terminar. E eu lá, né, indignado com aquilo, não estava nos meus planos, eu vim para trabalhar no escritório, eu vim para trabalhar bonitinho, no ar-condicionado, no heater, no escritório, em frente aos portões de Cambridge. Aí você chica assim para lá, eu vim para trabalhar lá nesse negócio, eu e minha esposa. Agora a gente estava, eu engraxando sapato, lavando cozinha industrial, né? E eu lá, falei assim, essa pia está imunda, como é que vai fazer isso aqui? E começo a lavar aquela pia, um frio lá fora, chovendo, aquela coisa assim. Aí eu pego aquela, sabe aquelas torneiras que vem do alto, assim, de cozinha industrial? Pego aquela lá, blá, 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 blá. Quando eu faço assim, estouro o cano, a água vem tudo em cima de mim. E assim eu fico ensopado. Aí eu fiquei ensopado. Aí eu fui fazer assim, não acredito. Nem saí debaixo da água. Aquele dizer que é tristeza. Aí os dois colegas de trabalho foram, um me pegou para o outro, sai, Sandro, sai daí, o que é isso? O que você está fazendo? Falei, não aguento mais isso. Eu não estava nem em 30 dias, ou talvez, não, já uns 2 meses nos Estados Unidos. Sabe, irmãos, quando a gente faz planos, a gente não conta com as dificuldades que podem ser encontradas adiante. Todos nós passamos por isso. Esse texto agora vai falar do impacto da realidade, daquilo que não estava nos planos. Nem tudo que planejamos acontece exatamente como planejamos. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A partir de agora, esse jovem tem que lidar com 2 realidades. Primeira, ele gastou tudo o que tinha. Agora é um zerado, não tem nada, quebrado totalmente. Segundo, como se não bastasse estar sem dinheiro, porque uma coisa é estar sem dinheiro num país próspero, você corre atrás e você ganha o seu dinheiro, você se levanta. Outra coisa é você estar sem dinheiro num país em crise, onde o que se mais ouve falar é fome. E diz o texto que o país entrou em uma grande crise, fome por todo lado. Consequência, aquele jovem começou a passar fome. Um jovem que tinha tudo na casa do seu pai, do bom e do melhor, sai da casa do seu pai ainda carregando muitas coisas, muitos valores, vive a vida, celebra a vida, eu sou dono do meu nariz, agora está numa situação de miséria, passando fome. O texto diz que ele encontra um lugar onde ele possa morar e tentar sobreviver.
um lugar interessante, um chiqueiro. É a parte desse latifúndio que lhe coube, um chiqueiro. O que ele tem agora é uma posição de cuidar de porcos, lembrando que os porcos eram considerados imundos pelos judeus. Isso significa que depois de ter vivido uma vida tão boa na casa do seu pai, experimentado a sua liberdade, ainda que no tempo errado, ele chega no fundo do poço. No fundo do poço. E ele deseja comer a comida dos porcos. O texto fala as alfarrobas, é lavagem mesmo, que a gente fala lá em Minas Gerais. É a sobra de muitas coisas. Ele está num lugar sujo, ele mesmo está sujo, ele tem fome, e a única coisa que lhe resta para comer, porque não davam nada a ele, é a comida dos próprios porcos. Enquanto havia dinheiro, eram muitos os amigos, eram muitas festas. Agora, sem dinheiro, para ostentar, não tinha mais amigos, não tinha mais as mulheres que o divertiam, não tinha sequer comida para a sua sobrevivência. Queridos, mesmo quando nós estamos no fundo do poço, e eu digo que às vezes nós estamos no fundo do poço por causa das nossas próprias atitudes, quando nós tomamos atitudes erradas. Esse é o motivo dele estar no fundo do poço agora. Mas às vezes nós vamos ao fundo do poço não por causa de coisas que nós fizemos, mas por causa de coisas que outras pessoas fizeram contra nós e nos atingiram. Existem momentos e situações na vida que nós não temos como nos proteger. Nós podemos nos encontrar no fundo do poço por diversas razões e situações, mas há sempre uma maneira de sair do fundo do poço. E a história desse jovem começa a mudar a partir do versículo 17. Vai dizer o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Olha, ele se lembra não apenas não do conforto da casa do pai, mas o fato de que naquele lugar até os trabalhadores, os servos, tinham comida com fartura. Ele estava com fome, ele queria era sobreviver, ele não queria morrer naquele fundo do poço, no fundo daquele poço. Ele queria de algo que ele pudesse ser alimentado. Ele não aspira mais sequer voltar na mesma posição. Ele não imagina que o seu pai seria capaz de lhe receber novamente por causa do tamanho do seu pecado, do seu erro, da gravidade dos seus atos. Aí ele vai dizer que o que ele quer é apenas ser recebido como um dos trabalhadores da casa do meu pai. Como um dos trabalhadores. Ele lembrou-se de como era a vida lá. E ele pensou: o que eu fiz, o que eu estou fazendo com a minha vida agora? Lá os servos comem com fartura, que nem a comida dos porcos eu tenho direito. Decidiu voltar e pedir, não por direitos mais, mas por misericórdia, a ser tratado como um dos seus servos. É isso que nós encontramos no versículo 18, quando ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Preparou o discurso, entendeu, caiu em si. Há um momento em que a gente recebe uma luz, e essa luz, eu creio, é a luz divina, que é o momento em que a gente, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo nessa situação? Por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu machuquei tantas pessoas? Por que eu não fui capaz de pedir perdão? Por que ao invés de ser um agente da paz e da reconciliação, eu tenho sido uma pessoa inconveniente, já não mais desejada pelos meus amigos?
Há momentos em que a gente precisa cair em si e repensar o rumo que a gente está dando para a nossa vida, o comportamento que estamos decidindo ter diante das pessoas mais importantes da nossa vida, dentro da nossa casa. E esse jovem, então, ele caiu em si. Eu errei, eu pequei contra a casa do meu pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra todos. Tudo que eu fiz foi errado e agora eu me vejo assim nessa situação. Que bom, irmãos, quando a gente percebe isso antes de chegar no fundo do poço. Porque quando a gente chega no fundo do poço, a dor é maior, a dificuldade é maior, porque nem sempre tem alguém disposto a jogar uma corda para nos tirar daquele lugar. Ele caiu em si, ele entendeu que os servos da casa do pai têm fartura, decidiu voltar e pedir, não por direitos, mas para ser tratado com misericórdia. Preparou o discurso, levantou-se e pegou a estrada, caminho de volta para o seu pai, sem nada, pobre, sujo, cheirando mal, humilhado, mas decidido a reagir, e assim ele reagiu. Entramos na segunda parte, irmãos, do nosso texto, quando vai nos narrar o encontro, ou o reencontro com o pai amoroso. O versículo 20 diz que o pai o avista de longe. Quando a gente ama, irmãos, não existe distância. Quando a gente ama de verdade, aquilo que está longe parece estar perto, porque a gente vê, a gente contempla de alguma forma. Então, o filho vai se aproximando e o pai o avistou, e o pai vai até ele, diz o texto, que ele abraçou, beijou o filho. Curioso que o pai não faz perguntas, não perguntou, cadê a minha fortuna, ou cadê a sua fortuna, por que você está sujo desse jeito, por que você não cheira bem, o que está acontecendo com você? O pai não questiona, o pai não fala absolutamente nada, mas ele tem o discurso na ponta da língua, e ele vai e começa, e o filho disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai então, no silêncio do seu coração, age, mas fala aos servos e não ao filho, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se todos naquela casa. Oh, glória! Essa foi a atitude do pai. Essa foi a atitude do pai amoroso, que reflete aqui a maneira como Deus, o nosso Pai maior, nos trata, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das coisas que escolhemos e rumos de vida que nós damos, Ele está sempre de braços abertos para nos receber de novo, porque Ele é Deus de novas oportunidades. 2, 3, 4, quantas forem necessárias, e a nossa dificuldade de entender isso é porque nós não somos assim, nós cobramos, nós julgamos, nós sempre usamos aquela frase, mas eu te disse, nós sempre apontamos o dedo em iste para as pessoas que estão mais próximas de nós, e quando elas cometem algum deslize, Deus não é assim, irmãos, e às vezes nós temos dificuldade de entender que Ele não vai nos rejeitar, que Ele não vai nos castigar, Ele vai cuidar, Ele vai nos amar, Ele vai nos receber, desde que nós estejamos com o nosso coração quebrantado, contrito, entendendo, confessando de fato os nossos pecados. Chegamos na parte 3 do filho mais velho, e aí estamos caminhando para o final. Nós temos ainda algumas coisas para falar sobre esse filho mais velho. O filho mais velho chega então naquele lugar e ele ouve um barulho, ele fica longe. Chama um servo, pergunta para o servo, o que está acontecendo aqui? Ele sequer entra na casa, ele sequer entra no meio da muvuca da festa. O que está acontecendo aqui? O servo diz, olha, o teu irmão voltou. Teu irmão voltou e todos estão celebrando, A Bíblia diz que ele ficou indignado. Enquanto todos se alegraram, há um escritor que diz que todos curtiram a festa, menos
o filho mais velho. Todos festejaram, menos esse filho. Ele se indignou, não quis entrar na festa. Por quê, irmão? Se você acompanhar aí os versículos seguintes, é porque ele se considera melhor do que o seu irmão. É porque ele se sente injustiçado pelo pai. Presta atenção nesses sentimentos aí. É porque ele está indisposto ou ele é incapaz de perdoar alguém que erra. Ele não consegue ver o seu próprio pecado. Quando nós julgamos muito as pessoas, normalmente é porque os nossos olhos estão cegos para contemplar os nossos próprios pecados. Por isso Jesus falava, tira a trave do teu olho. Como é que você quer falar mal, falar do cisco no olho do seu irmão se você tem uma trave no teu olho? Ele não consegue ver o seu próprio pecado, ele perdeu a comunhão com o pai e com o irmão. Ele está na casa, ele continua fazendo o que ele precisava fazer, mas já não há comunhão, nem com o pai e nem com o irmão. Ele estava na casa do pai, mas não participava da festa na casa do pai. E a resposta do pai ao filho mais velho: o pai é um conciliador. Deus ama a conciliação, Deus ama a amizade, Deus ama o perdão, Deus ama que as pessoas se humilhem diante umas das outras quando há uma situação complexa de relacionamento, de perdas, etc. e tal. O pai se levanta não para dar uma bronca naquele filho, mas para tentar mostrar que havia uma oportunidade para ele também se conciliar com aquele irmão e participar da festa e todos se alegrarem. Tudo que é teu, tudo que é meu, meu filho. Às vezes estamos na presença do Pai, mas não desfrutamos daquilo que o Pai tem para nós, porque o nosso coração está cheio de inveja, de raiva, de amargura, de ciúmes, e essas coisas que os irmãos conhecem muito bem. Versículo 32, é preciso ler: entretanto, diz o pai, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Perceba, irmãos, como a dor da perda, ela pode ser substituída pela alegria do reencontro, da bênção. O pai não reclamou, não ficou chateado, porque a fortuna da família agora era menor. É claro que ele não está dizendo, pode fazer o que quiser, viva de qualquer jeito, não é isso. Ele sabe que foi um erro, ele sabe que foi difícil lidar com aquela situação, foi uma crise para a família, mas agora ele não está preocupado mais com o que perdeu, porque o que ele está ganhando de volta tem um valor muito maior, é o principal, do qual não podemos nos esquecer. Ele não está preocupado se não tem mais parte do rebanho, se não tem mais parte das pedras preciosas, ele nem se lembra disso, ele não toca no assunto, porque quando a alegria do reencontro brota no nosso coração, todas as perdas, elas vão se dissipar. Elas precisam se dissipar. Está na hora de terminar, né, gente? Tem muita coisa para fazer aqui hoje. Vocês estão comigo aqui? Então eu vou pular uma parte aqui para a gente terminar. Algumas lições e aplicações. O ministério pode subir, que aqui vai ser jogo rápido agora, ping-pong. Do filho pródigo. Tempo certo na vida para todas as coisas. Preste atenção, o erro daquele jovem, primeiro, foi a tomar atitude no tempo errado, precipitado. Ele fez a coisa certa, mas ele fez a coisa certa no tempo errado. O dinheiro seria dele, a herança seria dele, por que então pedir fora do tempo? Segundo, ele valorizou mais as suas amizades e aventuras do que a sua família, do que a casa do pai. Está me ouvindo aqui, teens? Ele valorizou
mais as amizades fora de casa, as aventuras fora de casa, do que o aconchego da própria casa. E ele foi parar no fundo do poço por causa disso. Só que, por outro lado, ele se arrependeu e decidiu voltar. Ele se levantou e voltou de fato, não ficou apenas na vontade. Ele pediu perdão pelos seus erros, ele foi humilde, compreendeu que tudo aquilo era culpa dele mesmo e ele precisava reconhecer isso, e ele reconheceu. Ele não ficou só no campo das ideias, planejando o que poderia fazer, quando fazer, para recuperar alguma coisa, para recomeçar. Não, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, trata-me como um dos trabalhadores. Mas não ficou no discurso, ele toma uma atitude, e a gente tem falado sobre isso. Sabe, quando a gente está no fundo do poço, ainda que esse poço seja raso, para a gente sair, para que ele não fique profundo demais, a gente precisa tomar atitude. Se a gente tomar a atitude correta diante de Deus, todas as vezes que nós lidamos com situações complexas na nossa vida, você pode ter certeza que esse Deus que vai nos ver agindo com fé nele, vai estender as mãos, vai abrir os braços, vai nos acolher. Aquele jovem errou, mas aquele jovem teve a humildade de repensar a sua vida, a sua história, perceber onde ele caiu, para cair em si agora e voltar para ser totalmente restaurado. Aleluia! Do filho mais velho, ele vivia perto dos olhos do seu pai, mas longe do coração. Se considerava melhor do que o seu irmão, considerou seu pai injusto, não foi capaz de perdoar, deixou sua alma se amargurar. Queridos, nós podemos estar dentro desta igreja, dentro de qualquer outra igreja, fazer parte de uma comunidade de fé. Isso não nos livra da nossa natureza terrena, pecaminosa, que luta contra o nosso espírito. É a carne que luta contra o espírito. Será que existe no nosso meio pessoas que precisam liberar perdão para alguém? Mas não apenas falar: não, está perdoado. Não, está perdoado. Está perdoado, está perdoado, está perdoado. Está perdoado. E rejeitar qualquer outro tipo de sentimento, porque quando a gente perdoa, não necessariamente a alma é curada, mas começa um processo de cura. Talvez esteja entre nós pessoas que conhecem a palavra, mas não priorizam a palavra. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não nos proíbe de viver o melhor dessa terra, de comer o melhor dessa terra, de sonhar em crescer, em sermos pessoas prósperas. Deus é Deus de prosperidade, Deus que abre portas abençoadoras, Deus que enche os lagares, como diz Provérbios. Ele é assim, mas Ele quer que nessa caminhada, sejamos ricos ou pobres, os nossos olhos estejam sempre ligados a Ele, olhando para Ele, para que Ele seja a esperança, para que Ele seja a razão de tudo o que está acontecendo de bom na minha vida, de fato seja tributado a Ele. Eu sou bom, eu posso fazer, eu sou inteligente, eu sei fazer negócio, eu sei fazer tudo, eu sei fazer acontecer. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Um dia essa casa sem o Senhor vai cair, como uma casa que é construída sobre a areia e não sobre a rocha. Talvez tenha pessoas entre nós que vivem como aquela vaca que eu ilustrei aqui diversas vezes, né? Não estou chamando ninguém de vaca não, que vive como a vaca, tá? O que é isso? O pasto dela está verde aqui, e tem o pasto vizinho verde também, com a cerca no meio. Ao invés dela comer do pasto dela, está mais fácil, ela mete a cabeça no meio da cerca para comer no pasto do vizinho. Por quê? Por que não está bom aqui? Às vezes está tão bom quanto, mas existe um sentimento de inveja dentro do nosso coração. São aqueles que, quando ouvem dizer que um irmão da igreja, ou um próprio irmão de sangue, um amigo, um conhecido, recebeu uma bênção enorme,
até dá aquele sorrisinho Colgate amarelo, né? Oh, que bom, né? Mas no fundo, fica se perguntando, por que com ele e não comigo? A gente pode estar aqui. A gente pensa que estar perdido ou estar longe de Deus é só ir aí para essas aventuras do mundo, deixar de frequentar a igreja, cair em coisas que a igreja reprova, mas não. Tem muita coisa de dentro da casa, nós precisamos buscar viver uma vida no Espírito. No Espírito, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, entre salmos e hinos espirituais. Eu não entendo, irmãos, igreja com conflito interno. Eu sei que toda igreja é assim, eu sei que é pecador, eu sei, mas nós temos que lutar contra isso, porque nós podemos estar como aquele filho mais velho, na casa do Pai, mas distante de Deus. E por último, do Pai amoroso. O Pai amoroso é aquele que busca o perdido em qualquer lugar. O Pai amoroso é aquele que sempre dá novas oportunidades, quantas necessárias forem. O Pai amoroso é aquele que perdoa plenamente e restaura totalmente aqueles que se voltam para Ele com humildade. O Pai amoroso é aquele que vibra de alegria quando os seus filhos perdidos voltam para a sua presença. Eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que esse Pai amoroso está aqui nessa manhã no meio de nós. Aleluia! Amém? E eu não sei qual é a sua situação. Talvez você tenha se identificado nesta manhã como esse filho pródigo, o filho mais novo, que foi para longe de Deus. Ô, gente, olha para mim, sou eu aqui ainda, ó. Acabou que não, eu sei que é difícil competir aqui, então colabora. Talvez você se identifique com esse filho pródigo, você não precisa falar isso para ninguém. Sabe, isso é uma coisa sua com Deus. Talvez você se identifique com esse que está na igreja, está na casa do Pai, mas não está muito conectado. A ausência de relacionamento com Deus é só religiosidade. Talvez você nem esteja em nenhuma dessas situações, talvez esteja tudo bem. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se, para que não